Olá a todos, bem-vindos à primeira aula da disciplina de Matemática 4, dentro do curso Técnica em Petróleo e Gás. Então, vamos começar a conversar sobre matemática. Muito bem. Então, nessa aula, a primeira aula da disciplina, eu vou falar um pouquinho sobre conceitos básicos da análise combinatória e começar a falar do primeiro tipo de organização de fórmulas específicas que a gente vai ver, que são as permutações, ok? Então, seguindo. Bom, a bibliografia que embasa essa aula, então, são os nossos livros, o livro didático do Balestre e o livro do IESE, nas suas duas edições, a impressa que eu tenho aqui, que é a 7ª edição, ou a versão digital em PDF, que é a 3ª edição. Então, aqui eu separei as páginas onde vocês vão encontrar a matéria relacionada a esses temas. E o objetivo de aprendizagem, então, é conhecer um pouco da análise combinatória e, especificamente, situações de permutação e saber calcular, né, a quantidade de possibilidades nessas situações. Vocês vão ver que o principal desafio, a meu ver, na análise combinatória, aí vocês vão poder confirmar se para vocês também é identificar, quando você vê uma situação-problema, qual é o tipo dela, né? Que tipo de técnica eu utilizo? Ela é uma permutação, um arranjo, uma combinação, enfim. E aí, aos poucos, a gente vai conhecer todas elas, e aí o único jeito que a gente, né, tem para melhorar essa identificação, esse reconhecimento é treinando, né? Se colocando em contato com as diversas situações. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui um link que está também disponível em PDF na nossa sala virtual, para que vocês conheçam um pouquinho alguns aspectos da história da contagem. Então, ela existe há muito tempo, desde Arquimedes, mas digamos assim, de forma mais técnica, desde o século XVII, ok? E aí os detalhes disso tudo podem ser encontrados aqui. Aqui tem um erro, já vi, 2021. Certo? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre o que é análise combinatória, né? Então, a análise combinatória nada mais é do que você saber contar possibilidades. Então, você tem uma situação, por exemplo, essa que está exemplificada aqui do lado. A gente tem uma pessoa que precisa escolher que roupa vai vestir. Essa pessoa, do exemplo, tem duas cores de camiseta e duas cores aqui da vistoria da parte de baixo, ou calção ou saia. Então, de quantas formas ela pode formar o look dela? Então, por exemplo, ela pode ir de camiseta vermelha e de calção, ou de camiseta vermelha e de saia, ou de camiseta verde e calção, ou de camiseta verde e de saia. Certo? Então, a análise combinatória é muito simples, né? A sua definição é contar opções. E nesse caso, como eu tenho poucas opções, é muito tranquilo. Eu citei aqui 4 opções de vestuário. Certo? Entretanto, nem sempre as opções são tão baixas, né? A gente não consegue fazer assim dessa forma, listando todas. Então, nesse segundo exemplo aqui, se for para eu fazer uma lista de todas, eu vou demorar bastante tempo listando, né? Então, eu tenho aqui a camiseta azul com a saia azul, depois camiseta azul com a saia rosa e assim por diante. E ainda tem que compor com sapato, né? Camiseta, saia e sapato. Então, camiseta azul, saia azul, sapato branco, camiseta azul, saia azul, sapato vermelho. Então, se a gente for fazer essa árvore de possibilidades, a gente vai ter muitas opções. Então, para organizar esse nosso raciocínio, é interessante a gente conhecer o princípio fundamental da contagem.
Vocês vão ver ele enunciado nas bibliografias direitinho, mas nada mais é do que quando você tem uma situação em que você tem várias etapas de escolha. Então, aqui eu tenho uma primeira etapa, que é escolher a camiseta, uma segunda etapa, que é escolher a saia, e uma terceira etapa, que é escolher o sapato. Quando você tem essas etapas de escolha, e aqui é importante que a escolha de uma das etapas não mude a quantidade de opções das outras etapas. Né? Por exemplo, se eu escolhi a camiseta azul, eu ainda tenho 4 opções de saia e 2 de sapato. Se o problema trouxesse uma restrição do tipo, ela não vai usar a saia e a camiseta da mesma cor, ficaria meio estranho. Então, o fato de a gente ter aqui, né, cores, por exemplo, tem camiseta branca e não tem saia branca. Isso traz uma dificuldade extra. Exige que a gente divida o nosso raciocínio em casos, tá? Então, esse ponto é importante de ser analisado. No caso mais simples, no caso geral, em que a escolha aqui em cima, né, numa primeira etapa, não interfere na quantidade de escolhas das outras etapas, veja, quantidade, não quais as escolhas, então eu posso usar o princípio fundamental da contagem, também chamado princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? Você vai, a quantidade de opções, de possibilidades dessa situação é dado pelo produto, pela multiplicação da quantidade de opções em cada etapa de escolha. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas, vezes 4 saias, vezes 2 sapatos. 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48. Certo? Então faz sentido, né? Porque fixada a camiseta, eu vou para cada opção de saia. Então eu vou multiplicar por 4. E para cada opção de saia, eu vou para as 2 opções de sapato. Certo? Então, aqui eu listei ao final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Nessa última etapa aqui eu tenho 8 flechinhas chegando. Então, eu tenho 8 opções associadas à escolha da camiseta azul. Nada mais é do que essas 8 opções aqui. Aí, quando eu fizer isso para todas as 6 camisetas, eu tenho que multiplicar por 6. Certo? Então, o princípio multiplicativo é bastante intuitivo. Mas tem que olhar para essa condição aí que eu comentei. Ok? Seguindo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A pergunta é: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com esses 5 dígitos aqui? 1, 2, 3, 7 e 8. Então, a gente tem aqui um número com 3 algarismos. Vou colocar aqui as 3 posições. Então, começando aqui da primeira posição, do algarismo das centenas. Quantas opções eu tenho para colocar aqui? Eu tenho 5 opções. Quantas opções eu tenho para colocar aqui no segundo lugar, no algarismo das dezenas? Aí, a gente precisa olhar para essa condição aqui, ó. Os algarismos têm que ser distintos. Então, se eu já escolhi 1 para a primeira opção aqui, sobram apenas 4 para a segunda opção. E com a mesma lógica, o algarismo das unidades não poderá coincidir com nenhum dos outros dois. Então, sobram apenas 3 opções para o último algarismo. Se a gente não tivesse essa restrição de distintos, aí seria 5, 5, 5, certo? Mas como eu tenho essa restrição, então 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então a resposta é 60 números que podem ser formados com esses algarismos. Ok? Continuando. Agora um exemplo mais geométrico. De quantas formas diferentes é possível colorir a imagem abaixo usando 3 cores? Então, eu separei 3 cores aqui, vermelho, rosa e amarelo. Aí tem uma condição aqui. Pedaços adjacentes não podem ter a mesma cor. O que é adjacente? Então, um que está do lado do outro aqui não pode ter a mesma cor, tá certo? Bom,
Então, vamos lá. A gente poderia pensar em usar o princípio multiplicativo. Então, quantas opções eu tenho aqui para o primeiro espaço? Bom, tenho 3 opções, tenho 3 cores ali. Não pode, a próxima aqui não pode coincidir com a anterior, né? Então, eu não posso mais escolher aquela que eu já escolhi, sobram apenas 2 opções aqui. E agora, essa terceira, ela não pode coincidir com a anterior. Então, sobram 2 opções. Agora, essa última aqui. Quantas opções eu tenho aqui? Bom, não pode coincidir com essa, nem com essa, com as suas vizinhas. Então, sobra apenas uma opção. E aí, o princípio multiplicativo daria 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Só que aqui, se a gente tivesse lá na sala de aula presencialmente, eu iria, né, fazer essa pergunta aqui, vocês iriam me responder. O que que vem aqui? Talvez alguns respondessem 1. E aí eu continuaria insistindo e perguntando se é isso mesmo. Então, na verdade, aqui a resposta é, como muitas vezes, depende. Depende do quê? Depende se essas duas cores são iguais ou diferentes, certo? Porque se elas forem diferentes, ok, digamos que aqui é rosa e aqui é vermelho. Aí aqui tem que ser amarelo, não tem jeito. Agora, se as duas fossem rosa, aí aqui eu teria 2 opções, certo? Então, na verdade, esse é um caso, né, em que a escolha que eu fiz aqui numa das etapas, mais precisamente a escolha dessa cor aqui, escolhendo ela igual ou diferente da cor lá que a gente marcou primeiro, isso interfere na quantidade de opções da próxima etapa. Então, aqui a gente não pode aplicar o princípio multiplicativo diretamente, porque a gente tem uma dependência aqui. Sendo assim, a gente precisa dividir em casos. Então, eu vou chamar esse espaço de A, esse espaço de B, esse espaço aqui de C e esse espaço aqui de D, tá? Só para a gente poder conversar. Vejam que é uma situação totalmente simétrica, né? Então, a gente poderia girar esse desenho, refletir esse desenho, mas eu vou dar esses nomes só para a gente poder pensar juntos. Então, o primeiro caso seria o caso em que C, o espaço C tem uma cor diferente do espaço A. E o outro caso, então, na verdade, que seria caso esse, e o outro caso seria que a casa aqui C, o espaço C, tem a cor igual ao espaço A, tá? Vejam que quando a gente divide em casos, a gente tem que tomar o cuidado de cobrir todas as possibilidades. Então, ou diferente ou igual. Pronto, não tem outra coisa que pode acontecer, certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui. E a gente vai começar de novo, separando os casos. Na verdade, eu vou... Bom, vou fazer aqui primeiro o amarelo. Depois eu mudo a cor para fazer o outro caso, tá? Então, caso que o C é diferente de A. Então, vamos lá. Eu começo aqui no A, no espaço A, com 3 opções. No espaço B, com 2 opções, porque não pode ser igual ao anterior. O espaço C tem que ser diferente do seu vizinho, pela condição, e diferente do espaço A, pela condição do caso. Então, não pode ser esse nem esse. E esses dois, A e B, são diferentes, pela condição. Então, se não pode ser nenhum dos dois, sobra apenas a terceira opção. Esses dois aqui são diferentes, né? O espaço A e o espaço C são diferentes. Então, o espaço D tem quantas opções? Não pode ser igual aos seus vizinhos, então também tem apenas uma opção. Portanto, nesse caso, a gente tem 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, ou seja, 6 opções.
Agora vamos para o caso. Vou reescrever aqui então. De outra cor para a gente não se confundir. É bom que vocês podem passar rápido nessa parte. Então, caso em que C é igual a A. Então, a gente começa da mesma forma aqui, preenchendo o primeiro espaço com as 3 opções. O segundo espaço, espaço B, eu tenho 2 opções, porque não pode ser igual ao seu vizinho. O espaço C, ele tem apenas uma opção. Por quê? Porque ele é igual ao A. Então, eu não tenho escolha, né? Eu tenho uma opção aqui. Só que aqui, como esses dois são iguais agora, como eles são iguais, o espaço D vai ter 2 opções, porque ele não pode ser igual aos seus vizinhos, mas é apenas uma cor aqui, né? Então, nesse caso, ficou 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. Ou seja, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 12 opções. Certo? Agora, a questão é, o que a gente faz com esses dois números? A pergunta é sobre a quantidade de opções. Então, deixa eu já usar aqui uma outra cor para dar a resposta final. Então, sempre que a gente divide em casos, a gente precisa aplicar o que é chamado em lugares de princípio aditivo da análise combinatória. Que é, quando você divide em casos, você vai somar as opções obtidas nesses dois casos. Tá? Então, 6 mais 12. Então, é como se você separasse. Não consigo contar tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou separar conto uma primeira vez aqui, faço contagem num caso, depois conto a outra e depois eu tenho que somar tudo. Então, no total, eu tenho 18 formas de pintar esse espaço. Tá certo? Se vocês quiserem, né, fazer, listar as 18 formas, pintar efetivamente, então vocês podem fazer um desenho aí 18 vezes e fazer as 16 pinturas para ter certeza que está correto. Ok? Só para criar intuição, né? A gente não vai fazer isso sempre. Muito bem. Bom, agora vamos voltar a falar um pouquinho da matéria. E eu preciso apresentar para vocês o significado do fatorial. Então, o que é o fatorial? A gente denota ele por uma exclamação ao lado de um número e ele só é definido para números naturais, tá certo? Então, o fatorial nada mais é do que você fazer o produto do número por todos os seus anteriores. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Todos os anteriores, todos os naturais anteriores, né? Que no caso é 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E assim por diante. Vocês vão ver que o fatorial é um número que cresce muito rápido, né? Vocês podem testar na calculadora, apertar o número e a exclamação. Aí vocês podem fazer esse teste e vai ver que cresce bem rápido, tá? O que é zero fatorial? Zero fatorial, por definição, é 1, tá certo? Então, a gente faz essa convenção, porque isso vai nos ajudar a montar as fórmulas depois, tá certo? Então, se aparecer zero fatorial, é sempre 1. 1 fatorial também é 1. 2 fatorial é 2. 3 fatorial 6, 4 fatorial 24 e assim por diante. Uma coisa interessante aqui, né, que quando a gente vê às vezes postagens na internet, por exemplo, agora, 2021 chegou, né, a pessoa fala empolgada do ano novo. Eu evito escrever isso porque eu fico pensando que eu estou escrevendo, na verdade, 2021 vezes 2020 até nananã, 1. Então, isso é um número muito grande, né? Não estamos nesse ano ainda.
Então, uma interseção, digamos, da matemática com o português, por usar o mesmo sinal aqui. Um exemplo aqui de fatorial. Então, a definição de fatorial é muito simples. Aqui a gente tem uma equação fatorial, digamos assim. Então, o que qual é o m que satisfaz a equação? M mais 2 fatorial igual a 72 vezes m fatorial. Vejam que, como não tem um parênteses aqui, em volta do 72 e o m, quer dizer que o fatorial não é de todo mundo, é apenas do m. Se eu quisesse que fosse todo mundo, como aqui, eu tenho que pôr o parênteses. Se eu tirar esse parênteses, eu vou estar falando de 2 fatorial, tá? Então tem que ter esse cuidado. Então, o que é o m mais 2 fatorial? Bom, é o m mais 2 vezes o seu anterior, que é o m mais 1, vezes o seu anterior, que é o m, vezes o seu anterior, que é o m menos 1, e assim por diante, até chegar no 2 vezes 1. E do outro lado, a gente tem 72 vezes o m fatorial, que é m vezes m menos 1, vezes assim por diante, até chegar no 2 vezes 1. Então, vejam que a gente tem uma parte igual aqui, que é a parte do m fatorial. Na verdade, a forma mais concisa de escrever isso aqui seria abrir o m mais 2 fatorial só no começo e depois, ao invés de escrever tudo assim, deixar o m fatorial, certo? Então, m mais 2 fatorial nada mais é do que m mais 2 vezes m mais 1 vezes m fatorial. E o fatorial aqui só no m. Do outro lado, eu tinha 72 vezes m fatorial. Como m fatorial não é zero, nunca é zero, né? Para destacar aqui, a gente pode cortar ou dividir por m fatorial dos dois lados. De modo que o que vai restar é m mais 2 vezes m mais 1, de um lado, e do outro lado, 72. Então, isso aqui vai nos levar a uma quadrática, m quadrado mais 3m mais 2, igual a 72, então, menos 72 igual a zero. Eu não fiz essa conta aqui previamente. Vamos ver se a gente consegue fazer agora. Então, ficaria, usando a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac. Então, 4 vezes 70, 4 vezes 7, 28. Sobre 2a. Então, o nosso m é menos 3, mais ou menos raiz de 289. Raiz de 289, então, raiz de 225 é 15. Raiz de 289. O que eu multiplico que dá 9, né? O 3 e o 7. Então, se o 15 é 225, então provavelmente aqui a gente tem 17. Então, 289 é melhor a gente fazer 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, vai 4 mais 7, 11. Mais 17, 9, 8, 2. 289. Então, 289 tem raiz 17. Tudo isso sobre 2. Então, eu vou ter duas opções. Ou o m é menos 20 sobre 2, ou seja, menos 10, ou o m é 14 sobre 2, ou seja, 7. Como o fatorial está definido apenas para números naturais, né? O m aqui tem que ser um número natural. Portanto, a opção do menos 10 não cabe e a nossa opção é 7. Então, conferindo, né, poderíamos olhar na calculadora se 9 fatorial é igual a 7 fatorial vezes 72. Essa eu deixo para vocês. Ok? Para a nossa versão definitiva, toda rabiscada depois, eu vou apagar aqui essa conta que está atrapalhando a visualização. Aí. Continuando. Bom,
Então, falamos já da parte básica, digamos, que vai nos ajudar em todas as situações. Agora vamos falar de permutação. O que é permutação? Eu copiei aqui a definição, essa imagem é lá do Balestre, tá? Então, permutação, e aqui ele fala simples, porque depois a gente vai ter a com repetição, e a não simples para ele. Então, agora a gente está olhando a simples. Então, a permutação simples de n elementos distintos, né? Então, simples distintos, é qualquer agrupamento ordenado formado por esses n elementos. Pelo princípio fundamental da contagem, a quantidade de permutações simples de n elementos é n fatorial. Então, esse livro usa essa notação e muitos usam. Permutar, por exemplo, 3 elementos é 3 fatorial. O que significa isso num exemplo aplicado? Digamos que eu tenho 3 pessoas, a Ana, o Bruno e a Carla. Então, de quantas formas eu posso alinhar essas 3 pessoas numa fila? Então, a Ana pode ser a primeira, o Bruno o segundo e a Carla a terceira, ou o contrário. Ou a gente pode trazer o Bruno para primeiro e variar a ordem dos outros dois. Ou a gente pode trazer a Carla para primeira e variar a ordem dos outros dois. Então, aqui eu tenho a permutação dessas 3 letras, né? Desses 3 elementos, que podem ser identificados como ou podem modelar diversas situações, né? Pessoas numa fila, enfim. Certo? Então, por que é 3 fatorial, né? Porque a gente tem, quando está permutando, os n espacinhos. Eu quero colocar essas n coisas em n espaços. Aí eu começo. No primeiro espaço eu tenho n opções, depois, no segundo espaço, eu tenho os outros n menos 1, depois eu tenho n menos 2 e assim por diante. Até que no último só sobrou uma pessoa, uma coisa para colocar no último espaço. Certo? Então, por isso que permutar é a mesma coisa que calcular fatorial. Certo? Importante que esses elementos são distintos. Se eu tivesse aqui meu contexto foi de pessoas, então não tem pessoas iguais, né? Mas se eu tivesse letras somente, e eu tivesse A e B, por exemplo, eu não teria muita opção. Tantas opções, eu só teria essas 3 aqui, né? O B por último, no começo ou no meio, porque essas outras 2 coisas são iguaizinhas. Né? Não adiantaria eu ficar trocando o A com o A, porque são indistinguíveis, são coisas iguais, tá certo? Mas isso é o que a gente vai ver lá com repetição. Beleza? Vamos ver então um exemplo. Então, um exemplo de aplicação de permutações é essa coisa aqui chamada anagrama. O que é um anagrama? É a transposição de letras de palavra ou frase para formar outra palavra ou frase diferente. Peguei isso aqui de um dicionário. Então, anagrama, quando a gente pede a quantidade de anagramas da palavra filtro, nada mais é do que eu quero pegar aqui essas 6 letras, 3, 4, 5, 6, e eu quero misturar elas, embaralhar elas, para que forme outra palavra. Pode ter significado ou não. Então, um anagrama é a própria palavra filtro. Outro seria eu trocar o i com o f e deixar o resto igual. E assim a gente pode fazer diversas outras opções. Então, na verdade, né, quantas são as opções? Então, eu venho aqui no meu primeiro espaço e eu tenho 6 opções para colocar aqui, qualquer uma das letras. Depois, 5, 4, 3, 2, 1. A gente aprendeu princípio multiplicativo e que isso é o fatorial. E isso também é chamado permutar 6 elementos. Certo? Então, aí tem que fazer essa conta aqui, né? Do 6 fatorial para ver quanto é que dá. Vamos fazer aqui, 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. Vezes 2. 2 vezes 1, 2.
12 vezes 30, 12 vezes 3 é 36, põe o zero. Dobro disso, 720. Então, 6 fatorial é 720. Com o tempo a gente decora, né, alguns fatoriais que a gente mais usa. Então, eu posso fazer 720 anagramas da palavra filtro. Agora vamos ver um outro exemplo. Deixa eu trocar a cor aqui, porque a gente está com fundo branco. Então, a gente tem 6 pessoas, entre elas João e Pedro. E essas pessoas vão ao cinema. Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos. Então, eu tenho lá no cinema 6 lugares vagos e 6 pessoas para sentar neles. O número de maneiras distintas como as 6 pessoas podem sentar-se sem que João e Pedro fiquem juntos é. Então, digamos que os dois estão brigados e não querem sentar um do lado do outro. Como que a gente conta isso? Então, é aquela situação, né, um pouquinho mais complicada do depende. Por quê? Se eu coloco o João aqui numa cadeira do centro, inviabiliza para o Pedro 2 cadeiras, porque não pode estar do lado. Agora, se eu coloco o João aqui na ponta, inviabiliza uma cadeira só. Então, eu poderia dividir em casos, por exemplo, de colocar o João na ponta, ou no centro, ou o Pedro, enfim. Mas uma estratégia interessante para a gente analisar isso é o que a gente vai ver depois, lá na probabilidade, que é chamado de evento complementar. Então, ao invés de contar as maneiras, ao número de maneiras distintas como os 6 podem sentar sem que eles sentem juntos, vamos contar o contrário. Quais seriam as opções para que eles sentem juntos? E depois contar a total de opções e aí fazer a diferença, tá? Então, primeiro, qual seria o total de opções sem a restrição? Sem a restrição deles não sentarem juntos. Bom, eu tenho 6 opções de pessoas para sentar aqui, 5 aqui, 4, 3, 2, 1, que nada mais é do que permutar os 6 elementos. Agora, como seria, quantas opções para eles sentarem juntos? Quando você quer que 2 pessoas sentem juntas, você pode pensar que as 2 pessoas, na verdade, são uma pessoa só. Porque quando uma se move, a outra se move junto, né? Pensa que você pega amarra as 2 pessoas, e aí, na verdade, o nosso problema teria 5 pessoas. Uma delas seria a pessoa João Pedro. Então, a gente poderia pensar nessa situação de ter 5 lugares. Na verdade, um dos lugares seria duplicado, né, para sentar os 2. Então, a quantidade de opções nesse caso, para os 2 sentarem juntos, nada mais é do que 5 fatorial. Ok? Muito bem. Aí, para finalizar, a gente faz o total menos a quantidade de opções deles sentarem juntos. E a gente tem, no caso, P6 menos P5, ou 6 fatorial menos 5 fatorial. A gente já calculou o 6 fatorial no exemplo anterior, deu 720. O 5 fatorial vai ser 720 dividido por 6, né? Porque é só não multiplicar por 6, isso dá 120. Então, eu tenho 600 opções para os 2 não sentarem juntos, que é a nossa alternativa B aqui. Olá, pessoal. Eu voltei aqui para fazer uma correção do que eu expliquei anteriormente. E agradeço a Louise que apontou o meu erro na conta anterior. Então, já deu para perceber, eu acho que eu não sou muito boa em análise combinatória, né? Eu sempre falo isso na sala, que minha intuição não funciona bem para análise combinatória. Então, eu peço que vocês sempre, né, se desconfiarem de alguma coisa, me avisem. E aí eu posso sim ter errado e eu corrijo depois. Então, obrigada, Louise.
Então, qual foi o erro na resolução dessa questão aqui? Tá? Quando eu considerei os dois juntos, João e Pedro, eu considerei assim: João e Pedro, amarrei os dois juntos. Bem, o Pedro e o João amarrados, digamos assim, diferente, né? Então, na verdade, a permutação, quando sempre eu quiser manter pessoas juntas, então no caso são duas pessoas, eu tenho que descontar ou contar a permutação dessas duas pessoas, então, dessas pessoas. Então, no caso aqui são dois, permutar duas pessoas é 2 fatorial, ou seja, 2. Então, na verdade, aqui eu contei o jeito deles ficarem juntos, sempre com o João à direita do Pedro. E faltou contar todas as outras opções iguais nas outras pessoas, mas com o Pedro à direita do João, tá? Então, aqui eu tenho que multiplicar tudo isso por 2 fatorial, que é 2, né? Então, eu tenho que multiplicar isso por 2, multiplicar isso por 2. A gente fez a conta, né, do P5, que era 120. Então, na verdade, isso aqui vai ser 240. Ou seja, eu esqueci de tirar mais 120 opções aqui. Então, não dá 600, dá 600 menos 120, que é 480. Então, não é isso, é isso. Ok? E claro, né, que eles colocam a opção para quem errou a conta por esse motivo, errar a questão. Então, essa aqui é a resposta certa. Beleza? Então, podem voltar para a continuação do vídeo. Obrigada e desculpem. Mais um exemplo para introduzir agora a outra questão, o último tema da aula de hoje. Quantos anagramas podemos formar com a palavra Ana? Então, a própria, posso colocar o NA, o N na frente, ou posso colocar o N no final, AN. Não tem mais o que fazer, porque esse A e esses dois A são indistinguíveis, são iguais, né? Então, eu tenho 3 opções. Mas por que não é 3 fatorial? Que a gente sabe que é 6. Não é 3 fatorial. Porque a gente tem coisas iguais sendo permutadas. Então, quando é tudo diferente, é fácil. É só fazer o fatorial da quantidade. Quando é igual, a gente tem a seguinte fórmula, que eu já vou explicar a motivação dela. A quantidade de permutações de n elementos, onde n é um número maior ou igual do que 1, natural, né? Sempre. Porque a gente está contando, então contagem é sempre aqui. Em que o primeiro deles se repete N1 vezes, o segundo se repete N2 vezes, e assim sucessivamente é dado por. Então, a notação, vou reescrever aqui que está ruim de enxergar, você vai permutar os N elementos, sendo que você tem repetições N uma vezes, outro elemento N duas vezes, outro elemento NK vezes. Então, é o N fatorial, que a gente já tinha como permutação de N coisas. Só que aí eu tenho que dividir pela permutação dos iguais. Nada mais é do que N1 fatorial, N2 fatorial e assim por diante, NK fatorial. É como se é equivalente a escrever, eu permuto todos os elementos, só que se eu simplesmente fizesse isso, eu teria um monte de coisas iguais, né? Então, eu tenho que descontar a permutação dos iguais, dividindo pela permutação da quantidade de repetições. Vamos ver um exemplo? Aqui, a soma das repetições tem que dar o N, tá? Do jeito que ele está fazendo aqui. Então, quer dizer, para que eu tenha isso, eu tenho que listar mesmo os que não estão repetidos, né? Para satisfazer essa condição, tipo, eu tenho 2 de um, 3 do outro e vários que é um só. Para somar o N, eu teria que colocar todos esse um aqui. Na prática, a gente acaba não colocando esses uns. Por exemplo, a palavra arara.
Então, eu tenho o A aparecendo 3 vezes e eu tenho o R aparecendo 2 vezes. Certo? Então, vamos não olhar um pouquinho para a fórmula. Eu gosto de trabalhar um pouquinho sem pensar na fórmula. Digamos que... Deixa eu mudar a cor aqui. Digamos que eu tivesse aqui esse R, esse primeiro R, vamos identificar o primeiro R como amarelo e o segundo R como azul. E os 3 As são iguais. Vou manter eles vermelhos aqui. A, pra... Então, trocar os As de lugar entre eles, né, nada acontece. Agora, se eles fossem coisas diferentes, ou se eles tivessem cores diferentes, aí a gente poderia trocar eles de lugar. Então, vou fazer aqui só 2 opções. Então, se fossem coisas diferentes, se a gente distinguisse eles, essa opção que eu coloquei por primeiro e essa que eu estou fazendo agora, seriam 2 coisas diferentes e eu contaria 2 vezes, certo? Mas a gente não tem essa diferença entre os R's, tá? Então, quer dizer, isso nessa posição e em todas as outras posições. Então, quer dizer que quando eu permuto sem considerar repetição, nesse exemplo aqui, eu estou contando duplicado. Por que duplicado? Por que 2 vezes? Porque é a quantidade de vezes que esses dois podem trocar de lugar, né? É a permutação de 2. Se eu pintasse de cores diferentes o A aqui e fizesse um exemplo parecido, eu teria 6 opções. Porque o A, ele, como tem 3, né? Eles podem se trocar entre si, se permutar 6 vezes, porque é a permutação de 3. 6 vezes. Certo? Então, essa é a motivação do porquê que a gente divide. Então, a gente vai dividir por 2, porque o R está duplicado. E contando como se fossem distintos, contamos duplicado. E vai dividir por 3 fatorial, porque é a quantidade de vezes que o A seria contado, né? Duplicado. Então, voltando aqui, vou pegar a cor amarela aqui, dá para enxergar melhor. Então, a quantidade de anagramas da palavra arara seria 6 fatorial. Só que quando eu contei 6 fatorial, eu contei duplicado por causa do R e eu contei sextuplicado por causa do A, que tem 3 repetições. Então, eu tenho que descontar essas contagens. A anotação que a gente usa, então, é permutar 6 com repetição de 2 e de 3. Eu fecharia aqui. Segundo o livro lá do Balestre, eu teria que colocar Ah, desculpa, tá errado, não é 6. 5, são 5 letras. Deixa eu voltar aqui. Não é 6, eu tô perguntando 5. Então, é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, permutar 5, onde eu tenho repetição de 2 e de 3, que somando dá 5, né? Então, se fizer... Aí, para fazer a continha disso, vejam, eu não preciso multiplicar tudo em cima e tudo embaixo. O 5 fatorial corta com o 3 fatorial e sobra em cima só 5 vezes 4. Porque o resto aqui foi embora. Embaixo, 2 fatorial é 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2, 10. Certo? Muito bem. Agora, uma outra permutação, anagramas, da palavra estatística. Aqui eu não coloquei acento, porque quando a gente fala em anagrama, a gente, em geral, desconsidera acentos, tá? Então, estatística.
Aí a gente tem que identificar aqui primeiro quantas letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Então a gente vai perguntar 11. E quais são as repetições? O E é um só. O S temos dois. 1, 2. Então temos dois S's. O T tem 1, 2, 3. O A tem 1, 2. O I tem 1, 2. E o C não tem. Né? Então a gente tem um E e um C. Então, vamos ver se não faltou ninguém. 5, 7, 9, 10, 11. Então, a nossa resposta vai ser permutar os 11 elementos e eu tenho repetição de 2, 3, 2, 2. Aí, fica a teu critério colocar os dois uns aqui. Na verdade, não vai fazer diferença, né? Só para conferir se a soma dá certo. Então, eu vou ter 11 fatorial sobre 2 fatorial, que é o primeiro aqui, depois 3 fatorial, que é o segundo, 2 fatorial, 2 fatorial. O 1 fatorial não vou colocar porque é 1 mesmo, né? Então, por isso não precisaria colocar aqui. Agora a gente tem que fazer essa continha. Então, esse 3 fatorial elimina o rabinho do 11 fatorial aqui. Então, ficaria somente 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. O 3 em diante não vou escrever. Dividido por 3 vezes aqui o 2 fatorial, que é 2, 2, 2, né? 2 fatorial é 2. Então, na verdade, aqui é 6. Então, eu já vou cortar com aquele 6 e sobra o resto para fazer a conta. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. 5 vezes 4 é 20. 11 vezes 9 é 99. 8 vezes 7 é 56. Vezes 10, 560. Então, fica 99 vezes 56 vezes 2 é 112 e 2 zeros. Então, para terminar, a conta seria 99 vezes 11.200. Aí eu deixo essa continha para vocês, tá certo? Então, é assim que se faz a permutação com repetição. Aí, isso não aparece só no contexto de anagramas, né? Pode aparecer em outros contextos também. Na aula síncrona a gente vê mais alguns. E como eu falei, aproveitando para mostrar os exercícios aqui, vocês só vão aprender análise combinatória se vocês se depararem com as diversas situações e tiverem que pensar nessas situações. Então, ao longo do tempo, vocês vão criando essa intuição, esse raciocínio de como identificar, né? O que é uma permutação, com repetição, sem repetição, e aí depois o que vai ser arranjo, o que vai ser combinação, e essas diversas técnicas, né, para resolver. Se vocês acharem esses exercícios todos que estão aí muito fáceis, eu sugiro buscar o banco de questões das Olimpíadas de Matemática, que lá, sim, vão aparecer questões bem complicadas envolvendo análise combinatória. Ok? Então, por hoje é isso. Espero que não tenha ficado muito longo. E nos vemos na segunda-feira, na nossa aula síncrona. E na semana que vem com mais conteúdo. Até mais!